É uma história que eu tenho muita vergonha, poucas pessoas sabem. Aí eu fiquei até meio insegura com isso, porque eu não sabia como manusear, como fazer. Eu nunca me imaginei nessa situação. Aí eu entrei no carro, a gente foi em direção a um hotel, só que a polícia parou a gente. Ai, tá de sacanagem. Eu também fiquei me sentindo vítima de um golpe também, por isso eu tenho vergonha. Nossa, como que eu pude cair numa dessa? Não acredito. Sim, aí eu descobri também que... Olha, gata, eu já vou começar falando a bomba da história. A Cristina foi parada pela polícia com um cintaralho na bolsa e um cara mentiroso do lado. Ela conheceu um cara no aplicativo, percebeu que ele tinha uns comportamentos estranhos, mas não imaginava que esses comportamentos eram sinal que... Eu tô um pouquinho nervosa. Cristina, quantos anos você tem, tesouro? Tenho 29. 29, um dia você tava tranquila e resolveu entrar no Tinder, mas você nem imaginava que essa entrada no Tinder ia te trazer uma dor de cabeça por muito tempo, inclusive, né? Sim, verdade. Eu já usava o Tinder fazia um pouquinho de tempo já, até que bastante tempo, na verdade. Aí eu tinha terminado um relacionamento recentemente. Aí, assim que eu terminei, eu já corri pro Tinder, porque eu pensei, eu vou assumir um outro relacionamento, pra ele ver que eu já superei. Já começou errado, né? Sim. Aí eu fiz o cadastro no Tinder, aí eu dei match numa pessoa, comecei a conversar com a pessoa. Não era um homem bonito, assim, era uma pessoa normal. Aí tivemos uma conversa, aí ele falou sobre ele, né, que ele era empresário, que ele era italiano, que nem era brasileiro. Aí eu até perguntei o nome dele, né, nossa, que diferente, qual que é o seu nome? Aí falou o nome dele completo italiano. Aí tudo bem, aí a gente marcou o encontro, a gente foi tomar um café. Aí chegou lá, ele chegou com um carro antigo, né, um carro velho. Aí ele falou que ele gostava muito de carros antigos, tinha uns 8 carros antigos, que ele era empresário, engenheiro mecânico, tinha várias formações, que a casa dele já tinha casa própria. Aí ficou se gabando que tinha, que fazia, que acontecia. Ele tinha quantos anos? Ele tinha 33. Era novo também. Sim, e a mãe dele morava com ele porque ele era filho... Ele não falou que ele era filho único, não. Ele falou que tinha 2 irmãos. Que ele cuidava da mãe idosa dele. Que a mãe dele que morava com ele na casa dele. No nosso segundo encontro, ele me pediu em namoro. Aí eu fiquei até surpresa, né? Aí como eu queria colocar no Facebook logo que eu já tava namorando, pro ex ver, então eu aceitei. Aí nessa, a gente começou a namorar, só que não tinha rolado nada entre a gente ainda, nem beijo, nem nada. Não, peraí, vocês começaram a namorar e não tinha rolado nem beijo? Nem beijo, não tinha acontecido nada entre a gente ainda. Vocês tinham se visto quantas vezes? 2 vezes, foi no segundo encontro. Foi logo no segundo, vocês não tinham dado nem um beijo na boca, de língua? Não, ainda não. Mas então, vocês conversavam bastante? Sim, a gente mais conversava. Ah, tá. Conversava bastante. Tá. Você conheceu ele, tá certo que você queria arranjar logo um homem pra fazer raiva no teu ex. Só que você se encantou com ele, com algumas coisas dele, com o italiano. Eu decidi dar uma oportunidade. Não que eu tenha me encantado. É porque eu queria ter um relacionamento. Que os meus relacionamentos anteriores foram tragédias, foram horríveis. Eu tive um relacionamento na minha adolescência, né, quando eu tinha 14 anos. Durou uns 4 meses. Aí depois eu namorei, foi um web namoro, 8 meses. Com uma pessoa de outro estado. Que aí no dia da gente se encontrar, eu não quis conhecer ele porque eu achei ele muito feio. Até então aí eu perdi você a não coragem. sabia que ele era feio. Sim, sabia, eu via nas fotos, sim. Só que quando ele comprou a passagem aérea, ele vinha pra cá, pra São Paulo,
Aí a ficha caiu de que não ia dar certo, porque não ia conseguir superar o obstáculo da aparência dele. Mas ele era muito feio. Sim, eu achava ele muito feio. Não ia dar. Tá. Aí esse meu web namoro também acabou. Aí eu fui envolvida com uma pessoa, que era um homem mais velho do que eu, por mais ou menos uns 5 anos. E ele sempre me esnobava, eu sempre queria alguma coisa com ele. Uhum. Aí a gente começou, depois de bastante tempo, a gente começou a namorar, o namoro durou 1 mês. Foi essa pessoa, esse homem mais velho, que eu queria logo assumir o relacionamento para que ele visse no Facebook que eu já estava com outro, já tinha superado. Então você achou a isca perfeita, porque você achou outro homem mais velho, que aparentemente era independente, era italiano, não era muito bonito, mas tinha outros atributos. Ele era narigudo? Sim, ele tinha um nariz grande, esse italiano tinha. Ele tinha um nariz grande, era moreno, tinha o cabelo comprido, tinha os olhos castanhos escuros, ele tinha o cabelo mais comprido que o meu. Uhum, mas ele tinha o cabelo comprido com aquelas entradas, tipo Derico ou sem entradas? Não, ele era bem cabeludo mesmo. Ah, tá. Bom, pelo menos isso. Aí você achou um cara que era visualmente bonito, que era apresentável, assim, nossa, ele faz isso, isso e aquilo. Você falou, beleza, serve esse, vou namorar. Sim, foi esse o pensamento. Tá, e aí? Aí, aí depois do nosso segundo encontro, eu já estava interessada em alguma coisa a mais, né? Eu queria ter uma intimidade com ele. Claro. Aí eu fiz uns nudes, tirei algumas fotos e mandei para ele. Aí eu nunca vi uma pessoa tão apavorada daquele jeito. Ele ficou muito chocado quando ele viu as fotos. Ele falou, apaga isso é um absurdo. Eu nunca tinha visto uma pessoa desse jeito. Chocado Eu como? achei Você mandou estranho, lá, né? você mandou a foto com o peito de fora? Sim, fotos desse tipo aí. E ele ficou meio que chocado. Eu não sei te explicar. Nunca vi um homem tendo uma reação desse jeito com nudes. Uhum. Uma pessoa ficar tão assustada assim. Aí eu achei meio estranho, mas eu deixei pra lá. Eu também, deixa, né, cara? Tem gente que é mais reservada mesmo, vai que não gosta, né, de nudes, essas coisas. Mas ele ficou chocado e foi grosseiro, tipo assim, sua qualquer. Ou só apaga isso, pelo amor de Deus. Isso, foi assustado, foi mais pra assustado. Foi apagar isso, essas fotos não podem vazar, você tem que tomar cuidado com a sua imagem. Esse tipo de coisa. Entendi. Aí você ficou também se sentindo o cocô do cavalo, culpada, né? Sim, exatamente. Eu fiquei, nossa, eu nunca vi um homem tendo uma reação dessa. Fiquei até meio inseguro, será que eu sou feia? Eu mandei as fotos pra ele falou assim. Uhum, e aí? Aí, e eu conheci ele, foi bem na época da pandemia, foi bem no auge mesmo. Então não tinha como a gente sair pra lugar nenhum. Aí ele vinha mais na minha casa, ou às vezes eu ia na casa dele, né? Cheguei a conhecer a mãe dele, uma pessoa insuportável. Vamos chamar ele de Kiko. Kiko, tá. Por causa da Sim, dona Florinda. sim. E porque ele também era um filhinho da mamãe. Tá, aham. Aí ele tá vindo na minha casa, que eu moro sozinha, e nunca rolou nada. Não, sempre tinha uma desculpa. Não, como Aí assim? ele falou Vocês que não era por deram causa. nem um beijo na boca? Não, beijo até tentar, até tentei. A gente até tentava alguma coisa. A gente nunca chegou a tentar de fato. Em Tá. 1 ano. Então vocês mantiveram um Eles. relacionamento por um ano. Sim, foi aproximadamente 1 ano. E aí ele ia na sua casa e vocês faziam o quê? A gente conversava e ele ia embora muito rápido. Ele ficava andando de um lado pro outro. A gente até tentava alguma coisa, mas não dava certo. Ele sempre tinha uma desculpa. Ele disse que primeiro que eram problemas hormonais. Que ele ia procurar um médico, que ele estava com problemas hormonais, que ele não conseguia. Aí tudo bem, foi compreensiva. Aí na segunda vez, ele disse que estava com depressão e os remédios da depressão estavam impedindo. Aí na terceira vez ele disse porque ele não tinha superado a morte do pai dele, que era o tio dele, que ele foi criado pelo tio dele, pela mãe dele. Aí na outra vez, foi 1 ano assim, sempre tinha uma historinha. Aqui ele teve câncer, ele disse, quando ele tinha 21 anos, e por isso ele sentia dor, ele não conseguia. Sempre tinha uma historinha. E esse tentar aí é né, o quê? Vocês estavam dando uns beijos e aí você fazia o quê pra tentar? a gente tentava, né, com a boca, com a mão e tudo, mas não rolava. Mas Não nem dava subia? certo. Nem subia?
Chegava assim, mas não era o suficiente, assim, não dava pra continuar. Entendi. Não Aí ficava tudo bem, né? assim, Fui bomba total. Ficava compreensiva. aquela bomba meio mole, assim, que você dá vontade de dar um Sim, tapa. sim. Uhum. Aí teve um dia que ele falou, né, de uma das soluções para esse problema, foi que ele queria que eu usasse um cintaralho nele. Desculpa. Aí eu comprei um cintaralho, né? Eu cheguei a ficar um pouco confusa assim, nossa, mas não é coisa de homossexual, gostar dessas coisas. Eu fui pesquisar no Google e vi que o homem, né, é muito sensível nessa Muito. parte, que isso não faria de um homem homossexual, porque o homem Jamais. naturalmente tem uma sensibilidade nessa parte do corpo. Uhum. Aí tudo bem, né? Eu entendi, ele não é gay não, ele é um homem hétero. E nessa também eu comecei a perceber que ele era meio homofóbico, ele estava falando mal dos homossexuais. O Aí que eu ele cheguei falava a quando ele levar. via os homossexuais? O que ele falava dos homens? Ele tinha nojo, falava com desprezo, mas eu não sabia, eu não conseguia entender muito bem o motivo. Porque ele não deixava muito claro o motivo dele não gostar, porque ele não era uma pessoa religiosa. Eu cheguei até a pensar, você foi criado em religião, nessas coisas, porque geralmente a pessoa religiosa que tem, né? Essa versão que não gosta, assim. Eu nunca consegui entender por que ele tinha tanta aversão a homossexuais. Aí ele via na TV, via na rua e xingava. Sim, xingava, falava, homossexuais devem morrer, esse tipo de coisa. Nossa, Aí então eu, era pesado mesmo. sim, aí eu comecei a ficar meio chocada, assim, me perguntei para ele, comecei a tentar entender o que tinha acontecido, por que de tanto ódio, não tinha uma explicação, eu não conseguia entender. Uhum. E quando ele pediu pra você comprar o cintaralho, você já tinha percebido que ele era homofóbico? Sim, acho que eu já tinha percebido, acho que eu estava começando a perceber alguma coisa. Eu estava juntando os pontos, as fotos que eu mandei, aquele nojo das fotos, aquele sei lá, ele ficou tão assustado com aquelas fotos. Depois ele pede o cintaralho e depois ele começa a ser homofóbico. Eu comecei a juntar as peças e a gente não conseguia trocar, porque eu não sei o que acontecia com ele, não conseguia. Sempre uma desculpa. Aí você foi atrás de saber qual que era desse cintaralho. Entrou no Google, viu que a próstata podia ser estimulada e comprou. Sim. Aí nós marcamos o dia, né? Vai ser hoje. Já pro motel. Aí eu entrei no carro, a gente foi em direção ao motel, só que a polícia parou a gente. Ai, você tá de sacanagem. E aí? Sim. Aí a polícia parou, a gente pediu pra descer. Aí pediu meu documento. Aí o policial não se dirigiu a mim, se dirigiu a ele, perguntando: o que você tá fazendo com essa menina aqui? Aí ele viu meu documento, viu que eu era maior de idade, né? Aí ele pediu pra ver o que tinha dentro da minha bolsa, o policial. Aí tinha lá o cintaralho dentro da bolsa. Eu fiquei, nossa, que vergonha. Quando eu abri essa bolsa, ele vê que tem um cintaralho na minha bolsa. Nossa, que vergonha. Eu falei, nossa, vai fazer o quê, né? Melhor eu já abrir, melhor do que ficar com medo, né? Depois de repente ele acha que tem alguma coisa errada, tem uma droga aí dentro. Já abri a bolsa logo. Aí eu fui tirando as coisas, meu cartão, a minha chave, aí tirei aqui, um brinquedo. Aí eu fiquei sem graça, assim, ai meu Deus, que O vergonha. O cintaralho era policial, nossa, cintaralho passou nesse mesmo, era livro. aquela cinta com vibrador na ponta. Sim, sim, exatamente. E era grande? Era mediano, uns 16 centímetros, assim, mais ou Uns menos. 16 meio grosso. Sim, era grosso, assim. Aí eu fiquei também insegura com isso, porque eu não sabia como manusear, como fazer, porque eu nunca me imaginei nessa situação. Mas o Mas tudo policial, bem, né? Eu ia fazer isso por ele. a hora que você tirou tudo e apareceu o cintaralho, qual foi a cara do policial? Ele ficou apático. Ele não se espantou. Eu fiquei com vergonha, mas eu vi que ele não se espantou. Eu acho que deve isso todo dia, não sei. Ah, tá acostumado, tá acostumado. Não, assim, pode ter certeza que depois que vocês saíram, ele comentou com o outro, eles ficaram tirando sarro. Sim. Sim, imagino. Nossa, que vergonha. Aí o carro foi apreendido, a gente não chegou no motel, né? O carro foi apreendido porque tava com o licenciamento vencido, tinha umas multas, o carro dele foi pro pátio. Meu Deus! Aí ele ficou desesperado.
Aí ele ficou desesperado por causa daquele carro, porque o carro tinha sido do pai dele que faleceu, né? O tio dele criou ele como pai. Que ele não sabia o que ele ia fazer, que ele não tinha dinheiro. Aí eu fiquei pensando, mas ele não é empresário, não faz isso, não faz aquilo, já chegou a se gabar de quanto ganhava, tinha casa própria. Aí ele me pediu dinheiro, né, pra tirar o carro dele do pátio, me jurou que ia me pagar. Até hoje ele me pagou. Então você deu o dinheiro pra ele? Sim, eu fui com ele até o local pra retirar o carro dele, eu paguei lá o que precisava pagar pra retirar o carro dele. Isso na mesma noite ou em outra noite? Foi no dia anterior. Tá. Nessa noite, cada um foi pra sua casa depois. Chamou um Uber, cada um foi pra sua casa. Tá, então aí você nem usou o cintaralho. Não cheguei a usar o cintaralho. Aí foi tipo um namoro à distância mesmo. Bem que ele morava na cidade vizinha, dava pra gente se ver com mais frequência. Aí eu cheguei a conhecer a mãe dele também. Mas uma velha doida que falava gritando. Você não usou o cintaralho? Não cheguei. Nessa época eu já desisti. Eu estava continuando o relacionamento com a esperança de receber meu dinheiro de volta. Eu decidi prolongar um pouquinho mais pra ver se conseguia receber meu dinheiro. Então depois desse dia você já ficou completamente desiludida. Sim, acho que não foi exatamente nesse dia. Foi depois de mais algumas tentativas que eu vi que não ia rolar. E aí você pensou, eu vou namorar com ele pra ele devolver o dinheiro que eu emprestei pra ele. Sim, pelo menos pra tentar ver se eu consigo receber esse dinheiro de volta. Aí no dia de retirar o carro dele, eu vi o documento dele, eu vi que o nome dele não era o que ele me falou. Não acredito. Sim, o primeiro nome era assim, só o sobrenome italiano, que tinha um nome brasileiro e um nome italiano, que ele não era totalmente italiano, que ele havia me dito. Mentiroso. Sim, aí eu descobri também que ele não tinha irmãos. Mas eu não sei por que a pessoa mente sobre os irmãos. O que a pessoa vai ganhar com isso, mentindo que tem 2 irmãos? Ele era filho único. Por que ele mentiu? Eu não entendi isso. Mentiu também. Eu acredito que a escolaridade dele também seja falsa. Então, emprego e a grana, tudo mentira também. Sim, os 8 carros antigos que ele fazia coleção também deve ser mentira, porque eu não cheguei a ver esses 8 carros. Eu vi 2, tinha 2 carros antigos, realmente. E a história de que morava com a mãe pra ajudar ela também era mentira. Na verdade, ele dependia dela. Mentira! Sim, ele era sustentado pela mãe. Ai, nossa senhora. Aí ele usava a desculpa de pandemia, eu não posso sair pra trabalhar, senão eu vou trazer uma doença pra minha mãe vai morrer. Então esse namoro que vocês tiveram foi bem nessa época de pandemia, né? Sim, foi. Vocês não se viam muito, então? Não, acho que passava pouco tempo junto. Ele passava mais tempo com amigos dele. Tinha amigos de 17, 18, 19 anos que viviam no quarto dele jogando videogame. Nossa, com 30 e poucos anos? Sim, ele estava sempre acompanhado de meninos novinhos. Porque eu tô tentando entender como que você, em um ano, não percebeu todas essas mentiras dele. Eu fui percebendo aos poucos. Eu fui convivendo com ele, fui na casa dele, aí eu percebi, a casa não é dele, da mãe dele, ele mora com a mãe dele. Fui percebendo as coisas aos poucos. Quem sustentava ele era a mãe dele. E por que você continuou? Eu continuei porque eu queria dar uma oportunidade. Eu acreditava, na verdade, nas coisas que ele me dizia. Assim, porque eu estou doente, porque isso, porque aquilo. Eu tentava ser compreensível. Eu tava compreender aquilo, é uma fase, ele vai conseguir superar isso. Ou você queria acreditar? Você tava carente também, né? Sim, eu acho que sim. Eu acho que também é isso. Eu tava querendo ter um relacionamento. Eu nunca tinha tido um relacionamento. Eu ia fazer já 30 anos e já tava com 27 na época e não tinha conseguido ter um relacionamento ainda. E o sinal vermelho da homofobia? Isso daí eu pensei, eu vou mudar ele. Eu pensei tipo isso, a gente vai conversar, ele vai mudar de ideia. Entendi. Você pensou, tem cura, né? Sim, eu pensei que teria cura, porque ele não era uma pessoa religiosa, eu não entendi o porquê daquilo. Entendi. Aí ele sempre estava com rapazes novinhos.
Quando eu ia na casa dele, não podia fechar a porta do quarto dele, que a mãe dele não deixava fechar a porta do quarto, que é um absurdo. Mas quando ele estava com os novinhos, é a porta fechada. Jogando videogame. Sim, jogando videogame. E com você ele não era assim, eu não tô fazendo amor com você porque a culpa é tua, porque você é feia. Não, não. Eles colocavam mesmo a culpa em doenças que ele dizia ter, que eu também não sei se são verdades. E como que se deu o término do relacionamento? O término a gente brigava demais, né? A gente brigava bastante. Sempre é um clima muito tenso, até porque a gente não tinha toque físico, a gente não tinha aproximação emocional nenhuma, a gente não se tocava. Isso começou a pesar. Aí eu teve um dia que eu comecei a cobrar ele, cobrar mais pesado no meu dinheiro, que ele deveria devolver o meu dinheiro. Aí ele foi e falou, a minha tia morreu. Não era tia dele, assim, acho que era uma prima da mãe dele que ele considerava tia, não era tia dele. Essa senhora tinha uns 2, 3 filhos, sei lá. Aí ele falou, eu tô vendo as coisas do enterro que a minha tia morreu. Aí eu falei pra ele, mas por que você tá se envolvendo nisso? Quem tem que se envolver nisso são os filhos dela. Não é você. Os filhos dela que tem que ir atrás. Por que eles não vão atrás? Porque eles não conseguem. Aí eu percebi que ele estava tentando me enrolar. Tava querendo que eu ficasse com dó dele, não sei. Aí chegou uma hora, ele sempre vinha com a historinha. Ficou todo doente. Aí ele chegou a mandar mensagem pra mim de madrugada. Eu tô doente. Aí eu respondi pra ele, eu não sou médico, eu não tenho carro e eu não tenho dinheiro pra te ajudar. Aí ele começou a se fazer de vítima. Aí a gente só brigava, na verdade. No final, eu terminei com ele. Eu já tinha terminado com ele uma vez. Só que ele começou a dizer que ia morrer, várias coisas assim. Começou a se fazer de vítima. Disse que ia mudar, que ia resolver, que ia dar um jeito. Aí tudo bem, eu dei mais uma oportunidade pra ele. Aí nessa última vez, eu terminei com ele. E ele não ficou implorando pra voltar comigo que nem da outra vez, não. Ele falou, tá bom. E nós terminamos. E aí terminaram sem você receber o dinheiro? Sim. E até hoje você não recebeu o dinheiro? Sim, não vai receber nunca, né? Não vai receber nunca. E nesse 1 ano ele não pagava as coisas assim pra você? Comida, roupa? Não, ele usava o cartão da mãe dele. nunca me deu nada. Sempre me prometia. Ficava prometendo as coisas, não me dava nada. Ele fazia muitas promessas que me daria algumas coisas e nunca me deu nada. E a sua família também não achava estranho? A minha família nem chegou a saber. É uma história que eu tenho muita vergonha, poucas pessoas sabem. Eu tô rindo de nervoso, gata. Porque assim, você colocou na internet pro seu ex saber. Sim. Então, o pessoal das redes sociais sabia. Sabia, mas depois de uns 3 meses eu tirei a informação do relacionamento. Porque eu comecei a sentir vergonha da pessoa. Você já percebeu que você tinha entrado Ele era numa muito fria. idiota. Já tava numa fria. Sim, eu já comecei a sentir um certo nojo da pessoa. Claro, com certeza. Aí por isso que eu até nem me incomodava, que a gente não se tocava, nem nada. Eu tava esperando receber meu dinheiro. Nossa, então você ficou mais tempo no relacionamento com nojo e vergonha do italiano, narigudo, do que com esperança de ter um relacionamento mesmo, né? Sim, eu não sei porque eu estava naquele relacionamento, eu não sei se eu tava com dó da pessoa, acho que eu tava com dó. Porque ele te manipulava com essas historinhas de doença e não sei o quê. Sim, acho que sim, realmente. Eu sou muito empática. E gente empática só se fode. Sim, exatamente. Então aí você não contou pra ninguém, então quando acabou, cada um foi pro seu lado. Isso, cada um foi pro seu lado. Eu me senti muito livre, eu nem fiquei triste. Geralmente, quando termina o relacionamento, a gente fica triste. Nossa, eu me senti que eu tirei um peso das minhas costas. Aí, toda vez que ele tentava contato comigo, eu era bem grosseira com ele, pra ele não tentar contato de novo. Agora A mãe dele chegou a que não entrar em quer contato calar, comigo. o que todo mundo quer saber e o que
Eu principalmente quero saber. E o cintaralho? Nós não usamos o cintaralho. Mas cadê? Tá aqui em casa até hoje, tá guardadinho. Você não jogou fora o cintaralho. Não, não joguei. Você estava disposta a usar o cintaralho. Sim, eu tava meio com um pouco nervosa, um pouco de medo, porque eu nunca tinha me imaginado nessa situação. Aí eu decidi, ai, tá bom, vou fazer. Como que foi exatamente que ele chegou e falou do cintaralho? Porque assim, isso é uma coisa que não é simples de falar. Eu mesmo, você vê, eu sou viado, mas eu teria muita vergonha de chegar e falar pra alguém: você compra um cintaralho? Ah, ele chegou, entrou e contando, né, falando que tinham partes no corpo do homem que eram mais sensíveis e que ele tinha feito uma vez com uma pessoa, a pessoa usou um cintaralho nele e ele conseguiu ter uma performance além do esperado com o cintaralho, que foi tipo, a melhor coisa da vida dele. Ele chegou e falou com uma certa naturalidade. Ele usou esse termo, Até porque cintaralho. cintaralho, sim, foi, ele usou o termo cintaralho. Aí ele conversou com. Ele não ficou com vergonha nada, até porque eu dava abertura pra ele, a gente conversava bastante, eu acho que ele confiava em mim pra falar essas coisas. Não, sim, não sentiu vergonha. Eu também não comentei na época que é coisa de homossexual, nada. Eu guardei isso pra mim, fui pesquisar depois. Mas na hora que ele falou, vai você saber se eu tô ficou sendo quente por ignorante. dentro. Desculpa, não entendi? Na hora que ele tava falando, você ficou quente por dentro. Aquela sensação de pânico que você não sabe o que fazer. Sim, eu fiquei tipo, será? Será que ele é homossexual? Será que a gente tá. Esse relacionamento que ele está tendo comigo, ele insiste em ter comigo pra mostrar pra família dele que ele não é homossexual? Sim, que é uma fachada. Eu cheguei a pensar nisso, comecei a juntar os pontos, essa amizade que ele tinha com rapazes bem novinhos, esse interesse que ele tinha de ficar horas com esses rapazes e no máximo 15 minutos comigo. Nossa. E ele Não não te sei se ele beijava, é vocês não se homossexual. beijavam de língua. Eu não acredito nisso. Não, eu até tentava, no início eu tentava, depois eu desisti. Cara, como que você não beija um namorado de língua? Mete a lingona na língua dele. Sim, não existia isso, esse tesão, essa vontade. Da parte dele eu percebi que não existia. Também eu percebi que ele não tinha vontade, também vi perdendo a vontade. Eu cheguei a levantar, eu cheguei a perguntar pra ele: você tem alguma coisa pra falar pra mim? Pra ver se ele sabia e falava que era homossexual. Eu falei: pode falar pra mim, você pode confiar em mim, pode falar se você for. Ele nunca chegou a falar nada. Ele chegou a ficar um pouco assustado quando eu perguntei, porque ele falou assim: não, ninguém nunca falou de mim, porque quem é gay é quem foi abusado quando era criança. Aí eu fiquei, oi? Eu fiquei sem entender nada. Eu tô todo arrepiado. Agora eu já entendi tudo. Coitado. Eu fiquei tipo assim, oi, mas eu não ia falando de abuso de nada disso, só perguntando, você é isso? Você não precisa ter vergonha. E você já tá com 33 anos, vai ser feliz se você for homossexual, vai ser feliz. Não fica assim por causa da sua família. E a mãe dele também é uma mulherzinha insuportável. A mãe dele, nossa, é diabo aquela mulher. Nossa, que mulher insuportável. Ela te eu imaginava mal? Que seria... Não me tratava mal não, mas ela tinha uns olhares, a forma dela falar. Ela tentava fingir, se forçava a ser gentil. Mas ela não conseguia, transparecia. Nossa, era muito chata. Era muito estressada, tudo era gritando. Os dois se tratavam super mal, um gritando com o outro. Dava pra ver que ele não tinha respeito pela mãe, né? Que esses caras são assim. Nenhum dos dois tinha respeito um pelo outro. Eu imaginei que seria uma senhorinha, né? Porque ele falou que morava comigo e cuidava da mãe dele. Uma senhorinha frágil. Não, uma velha doida que fala gritando, mal educada. Na hora que você falou que ele reagiu assim, nossa, não, eu nunca fui abusado. Ali já dá pra entender tudo, né, gata? Só que a gente também não pode sangrar as nossas feridas nos outros. A gente tem que se resolver e com as outras pessoas que vão chegar na nossa vida, a gente tem que ter o coração aberto e fazer o melhor pra elas. Não sangrar nossas feridas lá, né? Mas eu não sei de fato se realmente aconteceu algum abuso na
na infância dele. Ah, eu acho que Foi sim. o que ele levantou na hora, sim. Acho Aí que eu comecei a juntar os pontos, acho que esse rapaz ele é homossexual e ele não quer assumir a homossexualidade dele por vergonha da família, por isso que ele é desse jeito. E hoje, olhando pra trás, esse surto que você viveu em um ano, porque isso aí foi um surto. Não foi um namoro, foi um surto. Sim. Você analisa Sim. que aconteceu o quê? Esse surto se deu pelo quê? O que aconteceu nesse surto? Ah, sim, foi carência, dor de cotovelo horrível. também. Eu queria mostrar pro outro que eu já tinha superado. Olha as coisas idiotas que a gente faz, né? Com dor de cotovelo. Sim, aí depois eu acabei me envolvendo emocionalmente com as histórias tristes dele, fiquei presa com essas histórias tristes. Então, Aí chegou uma hora que eu já fiquei de saco cheio, fiquei nervosa e foi grosseira mesmo com ele e saí desse relacionamento, sei lá. Bom, você saiu desse relacionamento e aí eu te pergunto, o que ficou? O que você aprendeu nesse um ano de surto que você tava com esse cara? Não emprestar dinheiro de forma nenhuma pra ninguém, principalmente para homens. Para homens jamais. E não estender tanto tempo assim. Se está ruim, já termino logo. Foi aprendizado, nunca mais vou fazer isso. Nunca mais. E você tem muita vergonha dessa história? Primeiro que eu vou te falar um negócio, gata, não tenha vergonha. Você é vítima e são histórias que acontecem na nossa vida que vira história pra contar. Ó você contando aqui. Por que que te motivou a querer compartilhar essa história com tantas outras mulheres? Que você tem vergonha da história, mas não precisa ter. É uma história tragicômica, por isso. Eu olho pra trás assim e fico pensando, fico rindo de certas situações. Foi isso. Por ser uma história triste e engraçada ao mesmo tempo. Eu também fiquei me sentindo vítima de um golpe também, por isso tenho vergonha. Nossa, como que eu pude cair numa dessa? Mais ou menos, foi um golpe sentimental, né? Porque o financeiro foi só esse dinheiro, não teve mais dinheiro envolvido. Não. É um golpe sentimental. Mas, gata, todos nós estamos sujeitos. Todos nós. Ai, não sei, eu me sinto muito trouxa, me sinto burra. Não, por isso. Que isso, imagina. Até hoje eu me sinto muito burra porque eu caí nessa. Burra não, você foi tão compreensiva, sabe? Você quis entender, você foi atrás do cintaralho, você enfrentou a polícia, você emprestou dinheiro. Você não foi burra, você gostou. Quando a gente gosta, a gente faz coisas pra agradar. Fazer o quê? Sim, eu queria que aquele relacionamento desse certo. Eu pensei, se eu estou com uma pessoa, eu vou ajudá-la. Por isso que eu ajudei pra tirar o carro da garagem. Foi ele que perdeu, porque ele tinha uma mulher que entendia ele, que tava tentando fazer ele superar os traumas, que tava disposta a usar o cintaralho, que eu vou te falar, gata, usar o cintaralho não é fácil não, viu? Até você achar ali o buraquinho, saber como se movimentar, você ia ter uma função. Sim, eu estava com medo, pensei que ia machucar ele, mas eu ia encarar, ia tentar. Pelo menos tentar eu ia. Então, e ele perdeu tudo isso, porque você ia fazer tudo isso por amor. Mesmo que não fosse amor, mas amor assim, de querer ver a pessoa feliz. Você não é trouxa não, fique em paz. Cara. Tá, vou tentar não parar de me achar trouxa.